Saudações, caros alunos do 7º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Bem, nesse vídeo nós faremos a revisão da apostila correspondente à unidade 6, do 3º bimestre. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Eu desejo a você boa aula e bons estudos. O início da colonização espanhola. A colonização espanhola na América iniciou-se nas ilhas do Caribe, onde Cristóvão Colombo aportou em 1492. A população nativa desses territórios foi quase totalmente dizimada. Os espanhóis avançaram em direção ao México e submeteram as populações da região. As alianças militares e as políticas entre os espanhóis e as elites indígenas inimigas dos astecas, somadas às outras razões, explicam a derrota dos mexicas. A partir de 1532, o Império Inca, localizado na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, ele foi fragilizado por conflitos internos, sendo também derrotado pelos espanhóis, no qual eles impuseram relações de trabalho injustas e violentas. Os colonizadores, eles procuraram impor o catolicismo e diversos costumes europeus aos nativos. Muitos grupos nativos resistiram à dominação espanhola por um longo período. Só que, porém, das contas, eles acabaram sendo dominados. Sociedade e economia na América Espanhola. Bem, é importante nós compreendermos que o principal produto na América Espanhola foi a prata. Além da extração mineral, os espanhóis eles desenvolveram atividades econômicas tal como a pecuária e a agricultura, com destaque para a produção de açúcar no que diz respeito à questão agrária. A sociedade na América Espanhola ela era composta de 5 grupos de condições totalmente distintas: espanhóis, também chamado de chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e africanos escravizados. Aos poucos, houve, em algumas regiões, relativa miscigenação entre esses grupos. A mão de obra indígena, conforme nós já havíamos estudado anteriormente, ela foi submetida a encomenda e a mita, que eram formas de trabalho compulsório, que já no caso existia nas sociedades pré-colombianas, que foram utilizadas também pelos espanhóis. A mão de obra indígena, que foi submetida à encomenda e à mita, foi largamente explorada. Também é importante ressaltar que os africanos escravizados foram utilizados principalmente na produção de açúcar, no Caribe e nas atuais regiões que hoje corresponde à Colômbia e à Venezuela. Vale ressaltar que a mão de obra africana escravizada ela foi predominante em regiões onde os povos indígenas resistiram bravamente à dominação, onde, no caso, houve muitas hostilidades por parte dos povos indígenas, sendo necessário a chamada tática da guerra justa, caracterizada pelo extermínio ou escravização de grupos indígenas. A colonização inglesa. A colonização inglesa na América do Norte ganhou impulso no século XVII com a ação das chamadas companhias de comércio, que fundaram os primeiros núcleos fixos de povoamento. Dentro do contexto da Reforma Protestante, a intolerância religiosa na Europa do mesmo período foi o fator determinante para a ida de protestantes puritanos ingleses para a América do Norte. As 13 colônias da América do Norte, elas tinham relativa autonomia política e administrativa. As colônias do Sul, elas organizaram-se no modelo da grande propriedade e do uso do trabalho escravo. Nas colônias do Norte e do Centro, predominou a pequena propriedade cultivada pela família ou por servos temporários, e o principal foco era a policultura. Um dos pontos importantes do que diz respeito às relações comerciais estabelecidas dentro desse contexto da colonização inglesa foi o comércio triangular. O comércio triangular ele era realizado entre as colônias do norte e do centro, a costa africana
e as Antilhas. Comercializavam-se rum, armas, tecido, ouro, açúcar, melaço e mão de obra escravizada. Esta seria destinada principalmente para as colônias do sul, no plantio de algodão e cana-de-açúcar, respectivamente. A colônia francesa de São Domingos. No século XVIII, a França passou a explorar seu lado da ilha de São Domingos, ou Hispaniola, com a produção de açúcar e café, baseada no sistema de plantation, no qual eram utilizadas grandes propriedades de terra com uso maciço da mão de obra escravizada africana. A colônia francesa desenvolveu-se rapidamente e, utilizando técnicas inovadoras, tornou-se a principal região produtora de açúcar na América durante o século XVIII. Com o aumento da produção, aumentou também a demanda por mão de obra escravizada, e São Domingos se tornou o principal destino de escravizados na região do Mar do Caribe. Bem, meus amigos, e por aqui finalizamos mais uma aula de história. Eu espero você no próximo episódio. Tudo de bom e que a força esteja com você.